Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal O Eterno Estudante. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o número de diagonais de um polígono. Tem uma fórmula muito famosa para você encontrar o número de diagonais de um polígono, de qualquer polígono, beleza? E hoje a gente vai deduzir essa fórmula, essa equação, tranquilo? Vamos lá, antes de iniciar, justamente chegando na nossa demonstração tão desejada, eu vim definir com vocês o que seria uma linha poligonal aberta. Então, a gente tem um conjunto de pontos, que no mínimo podem ser 3 pontos, tá? Desde que esses 3 pontos não podem ser colineares, tá? Eles não podem estar na mesma linha, para você formar uma linha poligonal aberta, que será o caso aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um ponto A, isso aqui é um ponto B, isso aqui é um ponto C, isso aqui é um ponto D. Se você unir esses pontos por retas, tá bom? Acabamos de formar uma linha poligonal aberta. Tá bom? Uma linha poligonal aberta, essa é a definição de uma linha poligonal aberta. Note, ela é aberta porque ela não está unindo os extremos. Caso você venha a unir esses extremos, então você vai fechar aqui, ó, A com D, a gente vai ter uma linha poligonal fechada, tá? Então isso aqui seria uma linha poligonal fechada, que também é conhecida como polígono. Beleza? Então, a gente tem a linha poligonal aberta, que é quando os extremos não estão fechados, tá? O que forma essa linha poligonal é AB, BC e CD. Isso forma a linha poligonal aberta, tá bom? E o que forma a linha poligonal fechada seria AB, BC, CD e DA. Tá? A gente fecha o nosso polígono aqui de 4 lados. Bom, feita essa pequena introdução, né, essa pequena introdução sobre o conceito de polígono, que é uma linha poligonal fechada, e o que é uma linha poligonal aberta, agora sim a gente consegue construir um pouco mais e informar sobre o número de diagonais de qualquer tipo de polígono, tá bom? Então vamos lá. Voltei aqui e agora eu quero apresentar para vocês alguns polígonos convexos famosos, tá? Por que eu trouxe essa palavrinha nova, convexos? Nada mais é do seguinte, se você tem uma região poligonal, que é aquela questão da linha poligonal fechada, um polígono em que um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer dentro desse polígono, elas não saem para fora dele, a gente tem um polígono convexo. Eu vou só fazer um exemplo aqui no canto, para vocês entenderem a diferença disso de forma breve. Então, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho a certeza que é um polígono convexo, beleza? Agora, porque dois pontos aqui, se eu for ligar eles, sempre vai estar dentro dessa região poligonal, quaisquer dois pontos que eu pegue. Agora observe isso aqui, ó. Então, isso é um polígono convexo. E isso não é um polígono convexo. Por quê? Porque se eu pegar esses dois pontos, por exemplo, aqui, ó, o segmento de reta vai estar fora da região poligonal. Tranquilo? Então, isso é um polígono não convexo ou côncavo, tá? E esse aqui é o convexo, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que são os clássicos. Beleza? Vou apagar aquilo só para não ficar confuso. Maravilha. Então, voltando aqui para os nossos polígonos convexos famosos. Bom, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, que seria o de 7, octágono de 8 e assim por diante, tá? Então, olha só, vamos traçar as diagonais desses polígonos convexos aqui. Primeiro, eu preciso definir com vocês o que seria uma diagonal. Então, aqui vai a definição. Diagonal é o segmento de reta
que une dois vértices, né? Então, vértice, um vértice, 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 esses pontinhos, não adjacentes de um polígono. Bom, vamos pensar aqui, eu tenho um vértice, um outro vértice e o outro vértice. Temos três vértices, três lados em um triângulo. Esse vértice aqui é adjacente a esse. E esse vértice aqui é adjacente a esse. Portanto, em um triângulo, temos aqui, né, nossos três lados e três vértices. Temos 0 diagonais. Não conseguimos traçar nenhuma diagonal porque todos os vértices são adjacentes. Agora observe o nosso quadrado, que obviamente tem 4 lados. Temos 4 vértices, então 1, 2, 3 e 4. E conseguimos ligar esse vértice com esse. Observe que eles não são adjacentes, não está um ao lado do outro. Consigo ligar esses aqui. E também consigo ligar esses daqui, tá? Mas inicialmente eu quero dar enfoque aos vértices que eu escolhi aqui e quantas diagonais eu vou conseguir formar partindo apenas de um vértice do meu polígono, tá? Essa é a primeira etapa para a gente chegar na nossa fórmula do número de diagonais de um polígono. Então a gente primeiro escolhe apenas um vértice do nosso polígono e determina quantas diagonais eu consigo formar partindo dele. Vamos então para o pentágono. Partindo desse vértice aqui, eu consigo, não consigo com esse, consigo fazer uma diagonal. Não é adjacente. Esse e esse não são adjacentes. E também consigo fazer outra diagonal. Então, no quadrado eu tenho 4 lados e partindo de um único vértice do meu quadrado eu consigo formar uma diagonal. Maravilha? E olha só o meu pentágono, né, de 5 lados. Partindo de um único vértice dele, eu consigo formar duas diagonais. E agora do meu hexágono, né, de 6 lados. Partindo desse único vértice aqui, ó, eu consigo uma diagonal, duas diagonais e 3 diagonais. Então, de 6 lados eu consigo 3 diagonais, partindo de um único vértice, tá? Bom, então isso é importante eu deixar explícito ali, né, que partindo de um único vértice. Então, agora a gente consegue notar um certo padrão, que é o seguinte. Observe, de 3 lados eu tenho 0 diagonais. 4 lados eu tenho uma diagonal. 5 lados eu tenho 2. 6 vai para 3, 7, normalmente eu vou para 4. Então você conseguiu observar o padrão. E esse padrão que eu estou referindo aqui é o seguinte, você pode traduzir esse padrão do seguinte modo. Dado o número de lados do seu polígono, que eu vou chamar de n, tá? Então, n, número de lados do seu polígono, também é conhecido como gênero do polígono, tá bom? Se você tem o número de lados do polígono, você consegue encontrar quantas diagonais vai partir de um único vértice fazendo n menos 3, tá? Então, o número de diagonais seria n menos 3. Isso, as diagonais, tá bom? Isso é importante, as diagonais formadas partindo de um único vértice do seu polígono, tá? Então, essa é a relação que você consegue encontrar. Se eu quiser encontrar as outras diagonais, número de lados do seu polígono, menos 3. Maravilha? Isso para você encontrar quantas diagonais eu consigo formar partindo de um único vértice. Eu vou apagar aqui e trazer mais uma observação desse padrão observado aqui. Bom, mas não é tão interessante eu saber apenas o número de diagonais que eu consigo formar partindo de um único vértice. Eu quero encontrar, por exemplo, quantas diagonais no total o meu polígono tem. Observe, né? Esse polígono aqui, que é meu hexágono, tem mais do que 3 diagonais no total. Tem essas diagonais aqui também formadas, certo? Tem essas aqui também formadas, tá? Também tem essas aqui formadas, observe. Opa, essa aqui não. Essas aqui, né? Tem várias diagonais. Olha o meu pentágono. Tem essas diagonais, essas duas primeiras que eu tracei, mais essas duas. Então, mais essas duas. E finalizou a quantidade de diagonais que eu tenho no meu pentágono. O quadrado, eu vou ter essas duas diagonais e o triângulo continua com
0. Então eu quero encontrar a quantidade total de diagonais que eu vou ter no meu polígono. Então, nada mais justo do que você pensar o seguinte: bom, se eu tenho 4 vértices, 4 lados, aqui eu tenho 5 lados, 5 vértices, 6 lados, 6 vértices, e assim por diante. Bom, se eu sei quantas diagonais eu consigo formar com apenas um vértice, basta eu multiplicar novamente, certo? Então a gente começa aqui, ó, com n menos 3, e a gente anda para, por exemplo, n vezes n menos 3. Se eu sei quantas diagonais eu consigo formar com apenas um vértice, basta eu multiplicar por n, que é o número de lados, e também o número de vértices do meu polígono. Só que observe se você fizer isso para o quadrado, tá? Então vamos aplicar para o quadrado e você já vai observar o erro cometido. Bom, eu tenho 2 diagonais no meu quadrado ao todo. Isso é fácil observar, tem 1, 2. Vamos usar a nossa equaçãozinha, que é o que a gente está querendo encontrar. N é o número de lados do meu polígono, então é 4. Vezes n menos 3, 4 menos 3. Opa, vou ter 4 vezes 1. 4. Eu tenho 4 diagonais? Não, eu tenho apenas 2. Então tem alguma coisa muito errada aqui. Qual é o erro no nosso raciocínio? Note que ao fazer apenas a multiplicação por n, você está contando 2 vezes a mesma diagonal. Como assim? Bom, eu vou chamar esses vértices de A, B, C e D. Se você estiver aplicando apenas isso, você está fazendo o seguinte: AD, perdão, é uma diagonal, mais a diagonal DA, mais CB, mais ABC. Mas não é um pouco confuso, porque é o seguinte, ó. Você concorda comigo que a diagonal CB é igual à diagonal BC? É a mesma, só que você está partindo desse vértice, de C vai para B, é o CB. E partindo de B, você tem o BC. A mesma diagonal, você está contando isso 2 vezes. Bom, se você está contando as diagonais 2 vezes, basta eu pegar para corrigir esse meu problema e dividir por 2, exatamente. E é assim que a gente encontra a nossa equaçãozinha tão almejada nesta aula. Bom, então para você encontrar o número de diagonais do seu polígono, basta eu multiplicar n, que é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2, assim você encontra a quantidade de diagonais totais que você tem dentro de um polígono. Então, olha que interessante, conseguimos deduzir a equação tão almejada durante a aula. Eu consegui partir com vocês da ideia de diagonais formadas partindo apenas de um único vértice do meu polígono. Fui para o caso para tentar encontrar o total de diagonais formadas, multiplicando por n, mostrei o que faz isso dar errado, né? Que a gente está contando 2 vezes a mesma diagonal, como se fossem coisas diferentes, mas não são diferentes, tá? E por fim, a gente corrige isso dividindo por 2 e encontra por fim a nossa relação para encontrar a quantidade de diagonais de qualquer polígono convexo. É isso, espero que você tenha gostado e bora para uns exemplos. Bom, voltei e vamos calcular o número de diagonais de um polígono de 8 lados, tá? Um octágono. Bora lá. Como você pode fazer essa resolução desse exercício? Você pode desenhar o octágono, se for bom de régua e de desenho, né? Ou você usa a nossa equação deduzida anteriormente, que simplesmente mostra para você que o número de diagonais, D, beleza? É igual ao número de lados desse seu polígono vezes n-3, que é o número de lados menos 3, dividido por 2. E simplesmente você encontra o número de diagonais realizando essa operação simplória. Então, n fica 8, n-3 fica 8 menos 3 sobre 2. E você encontra seu D, sendo 8 vezes 8 menos 3, 5, sobre 2. Olha que interessante, o número de diagonais do seu polígono de 8 lados vai ser 8 dividido por 2, 4, vezes 5, 20 diagonais. Bom, vai ser um pouco difícil você desenhar essas 20 diagonais, tá bom? Eu vou tentar ali no canto, assista aí no timelapse.
Bom, chegamos aqui nas 20 diagonais através do desenho e através da nossa equação. Olha que o desenho bonito fica, né? Mas observe a organização que você tem que ter e tomar muito cuidado para não contar duas vezes a mesma diagonal, tá? Desenhar uma sobre a outra. Então, trocando de cores ajuda muito. Beleza? Então, somando todas essas diagonais, totaliza 20, né? 5 com 5, 10. 10. 5 mais 5, 10. Totalizando 20 diagonais, tá? Ou você usa a nossa equação, agora há pouco, deduzida aqui nesta aula, e encontra as 20 diagonais. Agora, imagine você fazer para esse polígono de 25 lados. Vou ver se eu acho uma imagem gráfica para trazer aqui para vocês no vídeo e vocês observarem que sinistro fica as diagonais de 25 lados, tá? De um polígono de 25 lados. Fica realmente muito bonito. Porém, muito trabalhoso fazer um desenho quase desumano. Para você encontrar do nosso jeito aqui, basta você substituir na nossa equação agora há pouco deduzida, tá? Fica 25 vezes 25 menos 3, dividido por 2. Bom, o número de diagonais fica 25 vezes 22, dividido por 2. D fica 25 vezes 11. Então, o número de diagonais é 275 diagonais. Bom, é realmente quase impossível você desenhar 275 diagonais na mão. Olha a importância dessa equação encontrada nesta aula de hoje. Então, a nossa equaçãozinha é essa aqui, dn, menos 3 sobre 2. Uma equação simples do ensino fundamental, porém muito bonitinha, não é mesmo? Bom, é isso, então espero que você tenha gostado da videoaula. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like se gostou da aula. É isso, muito obrigado e até a próxima.